Olá pessoal, estamos aí começando mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Emanuela e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de frações. Então, nós já vimos aí sobre frações, vimos algumas operações com frações, vimos como transformar fração em decimal, decimal em fração. E hoje a gente vai estar aí aprendendo um pouquinho sobre multiplicar e dividir frações. Tá certo? Então, presta atenção na aula e vamos começar. Bom, a multiplicação de frações, nós temos ela, multiplicação entre duas frações e a multiplicação de um número natural por uma fração. Então, a gente sabe que a fração ela é composta por duas partes. Uma parte que a gente chama de numerador e uma parte aí que a gente chama de denominador. Quando a gente vai fazer a multiplicação de um número natural por uma fração, como esse exemplo que nós temos aqui, 4 vezes 1/10, o número natural, ele vai estar multiplicando apenas o meu numerador. Então, 4 vezes 1/10 é o mesmo que 4 vezes 1, porque ele multiplica apenas o numerador, sobre o 10, ok? Então, quanto é 4 vezes 1? 4. E eu repito o 10 aqui. Se eu quiser, eu posso simplificar aqui essa fração por 2 e encontrar 2/5. Como é que eu simplifico? Dividindo o numerador e o denominador por 2, ok? Então, a multiplicação de um número natural por uma fração, ela é bem simples. Basta eu fazer o número natural vezes o numerador. O denominador, ele não sofre alteração, tá? Agora, vamos ver esse seguinte problema aqui, ó. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um adulto deve ingerir no mínimo 3.510 gramas de potássio por dia. Com base nessas informações, cerca de quantos quilogramas de potássio tem uma banana, como representado anteriormente. Então, vejam só. Nós temos aí, nesse caso, que calcular quanto é 1/10, de 3.510, ok? Então, quando eu vou calcular, novamente aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Esse número 3.510, ele continua multiplicando apenas o numerador. Então, vou ter 1 vezes 3.510 sobre 10. Então, 1 vezes 3.510 é o próprio 3.510. Só que agora ele vai estar sobre 10. Esse sobre 10 indica que a gente vai fazer uma divisão por 10 ou que a gente vai colocar uma casa decimal. Ficaria da seguinte forma: 351,0, ou seja, 351. Então, a depender da questão, nós vamos encerrar na fração, como é esse caso, até porque não é possível de cara dividir 2 por 5, né? E, dependendo da questão, a gente faz essa divisão do numerador pelo denominador, para encontrar a quantidade, certo? Agora, quando a gente tem duas frações se multiplicando, fração vezes fração, como é que a gente faz isso? Então, para a gente entender, eu coloquei aí um pequeno problema. Laércio é bibliotecário em uma escola e está classificando os livros por gênero. Ele registrou que 1/4 dos livros da biblioteca são de história. E, além disso, 3/5 dos livros de história são de história do Brasil. Então, gente, para a gente determinar a quantidade de livros na biblioteca que são de histórias do Brasil, a gente precisa fazer a multiplicação dessas duas frações. Então, quando eu tenho duas frações e estou multiplicando elas duas, basta eu fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 3, tá?
tá? Ou 3 vezes 1. E 5 vezes 4. Então, é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Então, essa fração aqui, ela representa a quantidade de livros de história do Brasil na biblioteca inteira, tá? E aí, a gente também hoje vai ver um pouquinho sobre a divisão de frações. Para a gente entender sobre divisão de fração, primeiro a gente tem que saber o que é o inverso de um número. Então, o inverso de um número a gente chama, em matemática, quando a gente multiplica esse número por outro, que é o inverso dele, e o resultado dá 1. Mas, de forma geral, o inverso de um número é uma troca do numerador pelo denominador. Então, 2/7, qual seria o inverso? Basta eu trocar numerador com denominador. Então, o 7 estava embaixo, ficou em cima. O 2 estava em cima, ficou embaixo. Então, basta a gente fazer essa troca para encontrar o inverso. 3/5, qual vai ser o inverso? 5 sobre 3. 4, qual será o inverso? Esse não tem número embaixo. Então, como é que a gente faz? Eu vou colocar o 4 no denominador e no numerador eu coloco 1. Então, o inverso de todo número natural é 1 sobre esse número. Se fosse 3, seria 1 sobre 3. Se fosse 5, seria 1 sobre 5, tá? Por que é importante a gente saber o inverso? Porque a gente usa o inverso na divisão. Então, quando a gente traz um problema aí de divisão, tá? Principalmente de frações por frações, a gente vai estar utilizando a ideia de inverso. Para a gente entender um pouquinho ainda a divisão, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a divisão de um número natural por uma fração. Então, vamos ler o problema. Liana está preparando uma receita de bolo de fubá, na qual um dos ingredientes é 1/5 de quilo de açúcar. Como todo o conteúdo do pacote é 2 quilos, quantas receitas iguais ela pode comprar, né? Então, a gente pode pensar da seguinte forma inicialmente, né? Eu vou pegar o quilo, dividir em 5 pedaços. Isso aqui é 1 quilo, né? E o outro quilo também dividir em 5 pedaços. Por que eu estou dividindo em 5? Porque ela utiliza 1/5 para fazer cada bolo. Então, veja, eu vou ter 10 em 2 quilos, aqui é 1 quilo e aqui é outro, eu vou ter 10 pedaços. Ou seja, ela vai poder fazer 10 bolos. Mas como é que a gente pode fazer isso aí com as operações? Então, eu vou pegar 2 e dividir por 1/5. Quando a gente trata de divisão em que um dos termos envolve fração, a gente vai ter que usar aquela ideia de inverso que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, o primeiro termo dessa divisão, que é 2, ele permanece inalterado, continua 2. O segundo termo, eu escrevo o inverso, então fica 5 sobre 1. E essa divisão, eu vou transformar ela em uma multiplicação. Então, veja, 2 vezes 5, 10, e 1 eu repito. 10 dividido por 1 é a mesma coisa que 10. Então, só para relembrar, na multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Na divisão, o primeiro termo a gente permanece sem alterar. O segundo eu coloco o inverso e transformo a minha divisão em uma multiplicação, tá? Mesmo exemplo aqui, ó, divisão de fração por um número natural, acontece a mesma coisa. Então, veja aqui, no marcador de combustível do carro de Gustavo, os traços indicam divisões em partes iguais da capacidade desse tanque. Que fração da capacidade desse tanque de combustível corresponde à reserva? Então, veja que aqui, ó, ele tinha 1/4 e esse 1/4 ele está dividido em 3 pedacinhos, tá? A reserva é um dos pedacinhos. Então, para eu descobrir a capacidade, eu vou fazer o quê? Dividir 1/4 por 3.
E aí a gente faz essa divisão de frações da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Eu vou estar aqui preservando o primeiro termo, que é 1/4, nunca altero o primeiro termo, e vou estar transformando essa divisão em uma multiplicação, e esse 3 eu vou colocar ele o inverso. Qual é o inverso de 3? 1/3, ok? Por que eu transformo numa multiplicação? Porque é mais simples fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 1, dá 1. 4 vezes 3, 12. Então, a parte que corresponde à reserva é 1/12, ok? Então, mais um exemplo aqui. Agora, nós vamos ter aí duas frações. Esse exemplo diz assim: Débora é vendedora ambulante de café. Ela utiliza uma garrafa térmica e copos descartáveis com a capacidade que equivale a 1/18 da capacidade da garrafa. Quando a garrafa está com 1/3 de sua capacidade, quantos copos ela consegue servir? Então, eu vou ter que dividir a capacidade da jarra pela capacidade do copo. E a ideia permanece a mesma. O primeiro termo, eu coloco ele sem alterar. Essa minha divisão eu vou transformar em uma multiplicação. E o segundo termo eu coloco o inverso. Então, vai ficar aqui, ó, 18 sobre 1, ok? Então, 1 vezes 18, 18. 3 vezes 1, 3. Posso estar aqui dividindo o numerador pelo denominador, porque é possível. Então, 18 dividido por 3 dá 6, ou seja, 1/3 da garrafa cabem 6 copos, ok? Bom, gente, por hoje é só. Reassistam o vídeo se ainda ficaram com alguma dúvida. Exercitem resolvendo questões de multiplicação e divisão de frações.